Olá, eu sou Carolina Miranda, coordenadora de projetos pedagógicos na Nova Escola. Você está vendo o curso Ensino Médio na BNCC, Investigação e Intervenção. Neste vídeo, você vai ver dicas de como trabalhar com habilidades previstas no eixo Investigação Científica, com a aula do professor Hudson Ferreira, que ensina Ciências da Natureza na Escola Cidadã Integral Técnica José do Patrocínio, em João Pessoa, Paraíba. Além de apresentar a ciência trazendo questões da vida cotidiana para dentro da sala de aula, o professor Hudson é conhecido por desafiar e engajar os estudantes a pensarem e desenvolverem melhorias para a escola utilizando materiais descartados. Juntos, eles já desenvolveram suporte para data show, lixeira e até bancada para o laboratório. Ao final dessa aula, assista ao próximo vídeo que conta mais da história do professor. A aula é comentada pelo próprio professor, pelos alunos e também por Francisco Fechini Borges, que é professor no curso técnico de Eletrônica e Engenharia Elétrica no Instituto Federal da Paraíba, em João Pessoa. Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia! Mais uma vez estamos aí, com a nossa aula de Física. Estamos, nesse dia de hoje, com um novo conteúdo, que é a parte da dilatação térmica. Um assunto bem comum no dia a dia, que muita gente fica se perguntando, Então hoje a gente vai ter aí uma aula bem divertida, uma aula bem bacana, bem dentro do nosso contexto, para a gente sair dessa zona de conforto e tentar descobrir o que é que a gente tem a fazer de diferente hoje, tá certo? Hoje a gente vai tentar aí vai tentar analisar a parte de dilatação térmica dos sólidos, envolvendo os metais, mais precisamente, Porque são muito comuns no dia a dia acontecerem efeitos, que esses fenômenos são bem visíveis aos nossos olhos. Eu queria que vocês pudessem abrir aí na página 44 do livro, tá certo? É o nosso livro que a gente tem acompanhado aí durante esse ano letivo e anos anteriores. É um livro muito bem sugerido, tá? E a gente está vendo aí a parte de dilatação térmica. É um estudo bem abrangente, que ele envolve não só a parte de metais, quanto os demais materiais que estão ao nosso redor. Queria fazer uma pergunta aqui, já que a gente tá começando agora o assunto. Assim, para vocês, o que é que vem a ser dilatação térmica? Antes da gente dar uma lidinha. Guilherme, o que é que tem para gente aí em relação à dilatação? Dilatação térmica é o estado de um corpo onde, ao receber calor, a sua vai haver energia cinética das moléculas. E isso vai haver com que haja expansão e, consequentemente, a dilatação. Contração térmica é justamente o inverso da dilatação. É quando há um esfriamento das suas partículas, onde há uma diminuição de energia e ela vai se contrair. Tem estudado, isso é bom. E me cite aí alguém, eu não quero agora o Guilherme não, porque senão vão dizer que ele andou estudando antes. Alguém pode citar aí algum tipo de dilatação que você já tenha visto, ou então tenha feito em casa, tenha tentado fazer? Jonathan? Bom, existe um caso que às vezes eu cheguei a ver, que em um trilho de trem é comum que aconteça um vão entre eles, que muitas das vezes quando há um aumento de temperatura, eles vão se dilatar, ou seja, eles vão se juntar. Esse caso ocorre justamente porque quando há um aumento de temperatura, eles vão ter que se juntar. Porque nesse caso, se esse vão não existisse, poderia entortar os trilhos do trem e poderia ocorrer algum acidente, algo do tipo. Ah, legal. Esse tipo de exemplo que o Jonathan está citando é muito comum. E quem já teve a oportunidade de andar de trem, aqui em João Pessoa, por exemplo, é muito comum a gente andar de trem, vai à praia, vai a alguma cidade ou outra. A gente percebe que em determinados horários a gente ouve aquele ruído forte, entre os trilhos e a roda do trem. Então aquilo ali é justamente essa parte larga, entre um trilho e o outro, essa brecha, tá? Então foi muito bem citado o que Jonathan falou. O que me atrai na aula de física é
as questões dinâmicas, a parte teórica também, porque é muito bacana, né? A forma como ele dá as aulas. O professor Hudson, ele articula muito bem as aulas, utiliza muito da dinâmica com os alunos, ele faz as práticas também. É muito importante porque ele também aplica trabalhos que ajudam muito o nosso desenvolvimento, né? Então ele é um professor bastante criativo, tem bastante ideia, então isso ajuda muito na hora da aula. Para engajar os meus alunos, eu uso muito o dia a dia. E é muito comum eles me perguntarem por que tal fenômeno aconteceu na sua casa, ou então na casa de um parente, de um amigo. Outro exemplo bem interessante que a gente pode citar, que acontece muito com as nossas mães em casa, né? O pessoal que gosta de cozinhar, é quando você vai abrir, por exemplo, uma latinha de azeitonas, né? Então você tem uma certa dificuldade em abrir, porque há uma necessidade do uso da dilatação, não é? Não é que a dilatação naquele momento esteja acontecendo, mas você vai precisar fazer com que esse efeito ele nos favoreça, não é? Como é que isso poderia acontecer, por exemplo? Eu vou pegar no caso um maçarico, vou tentar abrir esse pote de azeitonas, vou lançar sobre ele 1.500 graus para tentar abrir esse pote de azeitona, jamais, né? Não iria cozinhar todo mundo. O que a gente vai fazer? Me digam aí, dê um exemplo aí para a gente tentar consumir essa azeitona. Israel. No caso, o simples fato de a gente botar a lata de azeitona na água fervente já auxilia nessa dilatação térmica no caso da tampa. Que a gente vê que a tampa ela é de um aço, eu não sei qual é, eu acho que é alumínio, qualquer outro aço, mas é um metalzinho. A título disso aí, galera, tem a questão do vidro e do metal. Então, o coeficiente do metal, ele vai ter uma tendência a se expandir mais rapidamente que o vidro, né? O vidro vai ter uma dilatação, obviamente, porém, muito baixa, né? Então, a partir daí, a gente pega uma carona e faz essa abertura do pote de azeitona. O objetivo foi propor conhecimento, né? Foi propor também, assim, acredito que despertar o interesse na física, né? Que é uma ciência magnífica e que muita gente tem aquele medo, como um bicho-papão. E hoje a gente tentou propor aí aos alunos, além da prática, mostrar na teoria que tudo pode acontecer. E não tem aquela dificuldade como muitos dizem que a física que na verdade não. É tentar compreendê-la melhor. Então a gente tem aqui, ó, lá na página 44, se alguém pode ler para mim, lá no primeiro parágrafo, tem dilatação dos sólidos, ele dá um pequeno exemplo, né, uma pequena ênfase para a gente começar a trabalhar. E aí, quem é que pode se dispor a ler? Abraão. Você já reparou que nas construções de edifícios, ou mesmo nas calçadas, há sempre um pequeno vão, preenchido ou não por algum material diferente? Já reparou que os cabos de eletricidade nos postes das ruas sempre são instalados com certa folga, ou seja, nunca totalmente esticados? Já andou em algum piso de madeira que parecia estufado, pois quando pisou sentiu o chão fofo? Esses fatos são alguns exemplos ou aplicações da dilatação térmica. A variação de temperatura pode provocar alterações nas dimensões dos corpos. Bacana, Abraão. Obrigado. A gente está falando lá da questão da identificação do problema. Então, acho que fundamental um problema correto para que o professor possa trabalhar. A questão da definição das hipóteses, como elaborar uma boa hipótese, né? Então, isso está lá no método científico. Então, esse eixo de investigação científica, né, e tecnológica, ele está completamente aderente com a questão do método científico, onde você realmente parte de um problema real até todas as etapas até a resolução desse problema. Aquilo que vocês tinham citado anteriormente é justamente os tópicos que têm ocorrido, né? E ocorre de forma supernatural em relação aos objetos, aos corpos, né, que possuem determinado tipo de material. E é muito comum que isso venha ocorrer em nosso dia a dia, tá? Aquilo que vocês citaram agora há pouco aí, por exemplo, a questão da calçada, né? Que é muito comum acontecer rachaduras, né? Fissuras em uma calçada devido
o aumento da temperatura e se não ocorrer uma determinada, no caso, um determinado espaço, haverá justamente essas rachaduras, né? Foi o que ocorreu aqui anos anteriores com nossa quadra, né? Ela não era coberta e o que aconteceu? Começou a surgir rachaduras, né? Inclusive algumas regiões da quadra estavam onduladas devido ao forte calor e não tinha brechas que pudessem ocorrer o ajuntamento de uma placa com a outra. Foi o que aconteceu aí, que até hoje estamos em obra, né? Então, são fenômenos que ocorrem corriqueiramente e nós precisamos agora adotar uma medida aqui para a gente tentar descobrir o que é que acontece. Em primeiro lugar, galera, eu tenho aqui alguns itens de segurança que a gente vai precisar, tá? A gente precisa ter uma certa cautela, porque iremos trabalhar com calor, tá? Eu tenho aqui um maçarico, tá? Nós teremos aqui uma barra de alumínio, tá? Que eu vou apresentar a vocês aqui item por item, tá certo? Que a gente vai se conhecendo aos poucos, vou apresentá-las, apesar desse material não falar nada, mas estarão presentes a vocês. Vamos ter aqui também uma balança, tá? Com braços de metal, mais precisamente alumínio também, que a gente vai precisar entender o que é que poderia acontecer caso sofresse um determinado aquecimento em um dos lados, o que é que realmente iria acontecer sobre esse corpo, tá? Então são alguns itens que a gente vai precisar entender para podermos ter uma aula bem diferenciada. Hoje a gente vai trabalhar bastante com o alumínio. Por que o alumínio? Em relação ao calor. Alguém pode citar qual a função dele em relação ao calor? Guilherme. Por que o alumínio? Porque, professor, o alumínio ele tem um coeficiente de dilatação muito bom para se utilizar. Ou seja, isso significa que ele pode ser aquecido muito fácil e ser esfriado também, muito facilmente. Durante a aula também nós pudemos perceber dois aspectos interessantes que demonstram, não é, uma autonomia do estudante. Esse primeiro aspecto é relativo à questão do autoaprendizado, né? Ele aprender a saber estudar por conta própria. Então essa autonomia de estudo prévio ou posterior é muito importante. A gente precisa que no novo ensino médio o aluno seja capaz de estudar por conta própria, né? E de se estimular a estudar e tudo isso. Então, tanto o estudo prévio, a gente percebeu, quanto esse empoderamento, não é, durante a aula, né? Os alunos, né, muitos não tinham vergonha de responder, mesmo que a resposta não estava completamente correta, não é? Eles interagiram bastante. Então vejam só, a gente tem aqui essa barra, vai servir de instrumento para a gente trabalhar. Essas aulas mais práticas me ajudam a entender melhor o assunto, porque dá para ver a olho nu o que está acontecendo com aquele determinado elemento. Ele trabalha já mais com dinâmica, tipo assim, já é mais envolvendo mais a turma e etc. Sempre buscando trazer coisas do cotidiano para dentro da sala de aula, para entender o porquê acontece aquilo dentro do cotidiano. Nós teremos esse experimento, que aparentemente é uma coisa bem básica, simples, tá? Mas tem um fundamento científico bem interessante. Eu posso simular aqui, por exemplo, o trilho de um trem, que foi aquilo que tínhamos citado, que vocês citaram antes, né? Tá certo? E o que é que vai acontecer? Eu vou contar logo o histórico desse equipamento aqui, que virou, né, uma tese para tentarmos pesquisar o que vai acontecer. Esse material aqui, ele não gerou nenhum custo para a escola, não gerou nenhum custo para mim nem para vocês. O único custo que nós tivemos aqui foi só com o alumínio, que essa barrinha de alumínio aqui a gente não encontra fácil por aí, né? Então a gente tem que fazer a aquisição dela. Foi feita a compra e a gente vai fazê-la como ferramenta, né, e ao mesmo tempo instrumento de trabalho, que é sobre a nossa pesquisa. Ele usa esses materiais recicláveis porque para ele é uma forma melhor de ajudar o meio ambiente e também porque assim você consegue conservar o que você já possui. O que você tem, você pode fazer novas coisas, você pode criar novos materiais. Muitos projetos da escola mesmo que ele fez desde o ano passado, desde quando ele estava na escola, ele fez utilizando materiais recicláveis, cestas de lixo. Muito disso que ele utilizou
É importante porque, além de ajudar, né, o meio ambiente, também ajuda muito para conservar, não ter que estar descartando muito material, que muitas vezes pode até ser reutilizável. Os restos de materiais daqui da obra que está sendo feita na escola, né? Foi retirado madeira, prego, parafuso, e tudo isso aí foi reunido, esse material, e a partir daí a gente conseguiu fazer a nossa prática, que deu super certo. Dentre os materiais recicláveis, a gente teve um exemplo de cadeias velhas que não seriam mais utilizadas. A gente utilizou elas, metade, né? Cortou, soldou tudo e fez latas de lixo. A gente também utilizou gabinetes de computadores e fez uma espécie de armário também, né? Utilizou pedaços de mesa para fazer uma mesa gigante. Então tem muito material que a gente utilizou dentro da escola para fazer novos materiais e que ajudaram muito, por exemplo, os alunos, a gestão e os professores também. Essa madeira aqui, parafusos, nós conseguimos com a nossa obra. Então, resto de material se torna o quê? Reciclável, né? Então, isso aqui é bacana, né? Porque a gente já vai fazer uso de material que não tem mais utilidade, como se fosse um rejeito, e ele vai servir aqui plenamente para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Observe que esse eixo não está isolado dentro do novo ensino médio, ele está linkado, conectado com, por exemplo, a parte de processos criativos e tal. Então, o estudante teve que usar, né, o grupo, né, que desenvolveu aqueles equipamentos, usar a criatividade para desenvolver equipamentos com materiais de baixo custo, né, reciclando, reusando materiais. Então, é uma maneira muito interessante de driblar, digamos, a falta de recursos nos laboratórios de ciências, por exemplo, das escolas. Então, qual a finalidade disso aqui? Imagine um trem passando sobre essa região aqui, né, como se fosse um trilho, tá? E 11 horas do dia, meio-dia, um sol a pino, né? Aqui no Nordeste não é fácil, né? Aqui a estação do ano se resume em 4, calor, mormaço, abafado e quente, né? Então, a gente tem que estar propício a qualquer coisa. Então, vamos lá. O que é que acontece? Se esse trilho sofrer um determinado aquecimento que vai sofrer devido ao sol, o que é que acontece? Essas barras, ou esse trilho, mais precisamente falando, irão se expandir, né? Quando ele se expande, ou mais precisamente falando, se dilatam, né? Eles irão se encostar uns aos outros, tá? Até um determinado ponto. Então, isso vai acontecer justamente porque acontece também o aquecimento, tá? Então, é agora, nesse exato momento, que a gente vai começar a investigar, né? A calcular, a pensar, né? Dar uma mexida agora aí no cérebro e tentar descobrir por que isso acontece. Na página 45, né? Onde está falando aí de dilatação. Dilatação linear, vocês poderão observar a semelhança de uma barra de ferro, digamos que seja essa aqui, semelhante a esta, tá? O primeiro exemplo, ele tá dizendo o quê, ó? Que tem uma barrinha de ferro, tá? Se não puderem ver, porque eu sou um pouquinho pequeno, né? Como vocês mesmos estão notando. Mas vocês estão vendo aqui uma barrinha de ferro, tá? E o livro está sendo bem direto. Ele está dizendo que essa barrinha de ferro, ela vai ter aqui um representante chamado L o quê? L inicial, né? Com um zerinho, um L e um zero. Esse zerinho vai dizer que é o início de tudo. A gente vai começar, o ponto de partida vai ser o L0, tá? Isso vai dizer o quê? Vai dizer que é o comprimento de quem? O comprimento inicial desta barra de ferro. Então, vamos lá, ó. Eu tenho L0, tá? É igual ao comprimento inicial. Alguma dúvida aí? Não, né? Para depois sair daqui perdido, não estou me encontrando, por favor, viu? Nessa aula veio à memória as fórmulas, porque eu tinha esquecido de várias fórmulas, mas através dessa aula veio a memória
Tipo, eu já tinha esquecido do delta, do alfa, essas fórmulas assim. Então, comprimento inicial, barrinha de ferro, tá aqui, ó. Tem nada fora do outro mundo, uma barrinha de ferro, tá? Mais precisamente alumínio. Em seguida, terei aqui, ó, a temperatura inicial, tá? Temperatura inicial. Então, vamos colocar esse símbolo, temperatura. Temperatura inicial. Em seguida, né, a coisa vai se estendendo. Teremos agora quem, ó? Se eu pegar este maçarico, acendê-lo e começar a aquecer essa barrinha de ferro, o que vai acontecer? A variação de temperatura, tá? Vai se expandir, tá certo? Então, ó, se ela receber um calor, é notável que essa barrinha sofra uma expansão. Muito bom, viu? Então, ela sofrendo expansão, eu tenho aqui agora, em vez de um L inicial, eu teria agora um L que vai representar quem? Tá aí, ó, comprimento o quê? Final, aonde ele vai propor para mim e para vocês um aumento gradativo dessa barra, tá certo? Então, ó, L será o comprimento final. Beleza? Até aí tudo bem, né? Surgiu esse comprimento final. Por acaso? Não, né? Ele precisa... Algo aconteceu. Aqui não foi mágica, aqui foi ciência, tá? A ciência, ela se caracterizou aqui. O professor Hudson, ele tende a aplicar os fatos cotidianos na nossa própria vida cotidiana na sala de aula. Isso é muito interessante, porque ele, além de envolver outros conteúdos, aplica na nossa vida. E por mais que a gente não faça muitos experimentos, é uma experimentação, porque às vezes eu estou passando na rua, vejo lá no chão esses espaçamentos, caramba, o professor Hudson disse aquilo. E isso cabe ao aluno interesse, dá interesse para você querer se aprofundar mais nesse conteúdo. E eu acho ele muito interessante. E o método científico que ele aplica na aula, o seu método de ensino, engaja muito a participação dos alunos. Já vimos aqui o comprimento, né? Houve realmente uma mudança de tamanho por parte da peça, do objeto. Então, ó, agora para a gente começarmos aí o nosso experimento, a gente vai ver por que esse fenômeno aconteceu. É onde a gente vai partir agora, né? O nosso ensaio, a nossa belezura, digamos assim, né? Nosso experimento, ele vai acontecer, tá? Então, ó, é interessante que a gente perceba que esse espaço aqui, ele vai ser justamente o que vocês vão agora investigar, que vocês vão analisar, que vocês vão tentar descobrir, tá? Que tipo de dilatação ou qual foi o valor dessa dilatação, que é representado por quem? Por delta, tá aí, ó, delta L, né? Tá certo? Então, ó, delta L será a minha dilatação. Isso. Dilatação linear, tá? E por final, eu tenho aqui temperatura final, né, que é justamente essa representação grega. Então, ó, o que é que a gente vai agora descobrir? A variação de quem? A variação de temperatura, tá? Ocorrerá duas variações, que a variação é a temperatura ambiente, que a gente vai entrar nesse foco, e a temperatura que vai ser aplicada aqui, tá certo? Que vai ser empregada, tá? Então, ó, essa temperatura será quem? Será a variação de temperatura formada por delta, esse zerinho bonito aí, né? Delta teta, então vai ser a variação de temperatura. Perfeito. Vamos lá. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é saber, né, que você não vai
assim, tão somente esquentar isso aqui, esticar essa barra e calcular a temperatura. Você precisa saber, portanto, que a equação da variação linear é quem? É ΔL igual, tá aí, ó, L0, que mais? Vezes... Tá aqui, daqui a pouquinho eu vou cobrar de vocês estão tudo caladinho aí, mas eu vou pegar no pé de vocês. Então vamos lá, ó. Tá aqui a nossa equação de coeficiente de dilatação, tá? Para os sólidos, mais precisamente em relação ao metal, né? Mais especificamente falando. O que é que a gente vai fazer agora? Em primeiro lugar, a gente vai ter que ter o cuidado na nossa proteção, né? Na nossa segurança. Então eu vou precisar de 2 voluntários na hora do aquecimento para a gente tentar entender como é que isso realmente acontece, tá? Lembrando que esse instrumento você não encontra facilmente. Isso aqui é para quem tem uma base técnica, tem um certo manejo, então você consegue manipular. Agora, é comum que a gente utilize a vela, tá? Por que eu estou usando esse aparelho? Porque ele vai nos dar uma determinada velocidade, né? Então ele vai ajudar o aquecimento a ser mais rápido e para que a nossa aula seja mais dinâmica, tá certo? Bem, agora a gente vai fazer o efeito acontecer, porém é importante que eu tenha em mãos aqui um termômetro. Esse é o termômetro com infravermelho, tá? Ele vai me possibilitar tão rapidamente a saber qual temperatura estou exercendo aqui, tá? Então é muito bacana porque eu não vou precisar fazer nenhuma manipulação direta com esse objeto quente, até por questões de risco, tá? E eu tenho também outro termômetro aqui, muito usual, que também é um termômetro de toque, que não é muito viável, se bem que a gente usa mais, vou usar algo mais seguro, né? Diga lá. Professor, por que a barra está pintada de preto? Bacana, por que a barra está pintada de preto? A questão do alumínio, a gente tentou fazer alguns testes, né? E foi percebido que quando a gente executava um determinado calor aqui, ele refletia. E esse reflexo atrapalhava e muito a questão da aferição do infravermelho. Então, a temperatura, conforme era aumentada aqui, a gente não conseguia ter um valor exato para poder fazer essa medição. Aí o que é que ocorre? Foi preciso pintar, né? O uso da física também. E qual a importância da cor escura, mais precisamente o preto? Ela absorve calor. Além de absorver, tem a questão fosca, né? Então ela é uma cor, digamos assim, perdida no espaço. Os professores e professoras que pretendem engajar mais os seus alunos, né, dentro da investigação científica e tecnológica, o que é que eu gostaria de destacar? Né? É descobrir as próprias estratégias, utilizar estratégias de despertar a curiosidade do estudante. Isso a gente está precisando muito. Né? O estudante para conhecer o mundo, ele precisa despertar a curiosidade, ter o olhar curioso, né, sobre o que está acontecendo ao seu redor, e isso é fundamental. Não é? A partir dessa curiosidade, ele começa a descobrir os problemas e aí fica tudo mais fácil. E quando o aluno passa a ter interesse na resolução daquele problema, e aí tudo vem mais fácil. A questão das hipóteses, a questão de como fazer, embora a gente pense que é a parte mais difícil, mas não é. Antes tem a questão da curiosidade. Acho que é fundamental. Mas a gente agora vai começar a examinar, vamos ver que a temperatura, nesse momento, a temperatura local aqui está na casa dos 20, quase 30 graus, tá? Aumentou um pouquinho aqui o calor, mas dá para a gente trabalhar, estava em 25 mais cedo, agora está nos 29, tá certo? É super normal. E eu agora vou exercer aqui sobre esse corpo um calorzinho, tá? Vamos equilibrar. Ó, se vocês perceberem, vocês vão analisar, além do calor que eu vou executar aqui, ó, que esse corpo ele vai começar a entrar em movimento. A agulha, né? Vou falar mais assim, agulha.
Vou aumentar um pouquinho a temperatura só para adiantar a nossa vida. Se Israel puder já ir fazendo a aferição, é bacana. Percebam que automaticamente e de forma espetacular as partículas estão se movimentando, né? Carnaval passou, mas elas estão ainda em ritmo de frevo. Percebam, ó, que a alegoria não para, tá lá, ó. As partículas aqui estão agitadérrimas. Vejam aí que é perceptível, olha lá que bacana. Tá quase na hora do almoço e ela indicando ali quase meu dia, ó. Ó, vai, tá? Isso vai surgindo, olha que bacana, tá lá, tá certo? Não é mágica, não é ficção científica, não é filme, tá? É pura ciência, tá certo? Não tem nenhum controle remoto, olha que bacana, tá certo? E isso prova realmente que a dilatação sólida dos sólidos, né? Mais precisamente dos metais, realmente existe, né? E é muito perceptível a olhos nus. Beleza? Deu para entender direitinho? A gente agora vai aguardar ela esfriar, que é normal. Ela tende a voltar ao seu ponto inicial, que isso é super normal, né? Isso vai ter que acontecer. Ela não vai ficar quente pro resto da vida, né? Ela vai ter que voltar à sua temperatura ambiente, tá certo? Então, ó, qual foi a temperatura que estava aí? Estava em torno de 90 graus. 90 graus. Então, é normal que essa temperatura esteja em 90 graus, por quê? Porque eu estou exercendo calor de forma gradativa, tá? Eu não estou oferecendo calor aqui de uma só vez em todo o corpo. Eu estou oferecendo calor de forma gradativa, tá certo? Se fosse exercido o calor em só uma parte do corpo do alumínio, o que aconteceria? O que aconteceria? Boa pergunta, João. Se eu oferecer calor só em um setor, digamos assim, iria ter movimento. Porém, pouco, né? Se pensarmos que o alumínio ele é um bom condutor de calor, né? Ele consegue absorver, mais precisamente falando, ele consegue conduzir o calor, porque devido às suas partículas, ele vai espalhar, obviamente, né? Mas quando a gente dá um empurrãozinho, vamos usar desse termo, a gente dá um empurrãozinho aquecendo todo o corpo, a tendência é que rapidamente ele venha se estender com maior velocidade. Professor, eu gostaria de fazer uma observação em relação a esse experimento. Eu percebi 3 tipos de energia sendo produzidas aí, nesse experimento. Ao ligar o maçarico e colocar em contato com a barra de alumínio, nós percebemos logo no início uma energia térmica. Ao produzir essa energia térmica na barra de alumínio, nós percebemos nitidamente uma dilatação. E essa dilatação ela ocorre com agitamento de partículas, gerando uma energia cinética. Isso. E logo após essa energia cinética ser gerada e a dilatação chegar ao seu ponto máximo, nós percebemos que ela volta ao seu tamanho normal em relação à temperatura. Quando ela diminui, o seu tamanho vai voltando ao normal, gradativamente. Isso implica dizer que nós temos também uma terceira energia. Nós temos a térmica cinética e também temos a potencial elástica, porque nós podemos perceber nitidamente que a barra ela volta ao seu comprimento inicial. Então, isso equivale a dizer que as energias térmica, cinética e potencial gravitacional, potencial elástica são equivalentes. Rapaz, a sua observação foi show de bola. O cuscuz que você comeu hoje ajudou em tudo, foi muito bom. Aí foi perfeito tua observação, Gustavo. Antes de eu te responder, eu vou dispensar os meninos, que já foi suficiente, tá? Pra gente continuar. E deixa eles sentarem, fica à vontade aí. Respondendo a tua pergunta, esses 3 itens que você citou, esses 3 exemplos, são fundamentais. Por quê? Porque estão característicos aqui, ó, nessa equação do coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque um fenômeno depende do outro, não é? Então, há essa junção que é super importante.
Então, fantástico. Outra coisa que daqui a pouco acho que já no nosso término, após vocês terminarem esse cálculo que eu vou pedir, eu vou dar uma explicadinha aqui também sobre dilatação. Que dilatação é essa? Se eu aquecer esse corpo aqui e tentar fazer a volumétrica, né? Você vê que esse cara aqui, ó, eu tenho uma barrinha, ainda é um pedaço dessa barra de alumínio, tá? Deixa eu tirar minha luva. Essa barra de alumínio, ela foi cortada, tá? Propositalmente. Para quê? Para tentarmos fazer uma passagem. E essa passagem, daqui a pouquinho a gente também vai descobrir que tipo de fenômeno vai acontecer, tá? Então, ó, diga lá. Então, nesse caso aí, ocorre uma reação química e física, né? Por quê? Porque a química seria, no caso, a agitação das moléculas, no calor, no caso de dilatação, e também a questão física por conta do aumento do comprimento. Isso, da temperatura. Há uma junção, né? O aprender fazendo, ao construir, ao aquecer, eles próprios aquecerem a barra lá com o maçarico, ao construírem os instrumentos, ao calcularem, né, e correlacionarem um cálculo teórico com o resultado experimental, mesmo que não totalmente exato, né, perfeito o cálculo, mas que eles conseguem ver uma correlação entre esse valor teórico experimental. Tudo isso realmente facilita muito a aprendizagem. Então, isso a gente percebe, né, nos cursos técnicos, e agora também a gente percebe a ideia que essas metodologias ativas, incluindo essa do aprender fazendo, elas sejam mais incentivadas e mais utilizadas no novo ensino médio. Aí o que é que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão tentar investigar, vão me dar a solução disso aí, tá? A solução. Eu tenho uma barra de 1 metro, tá certo? A temperatura seria quem aqui? Qual a temperatura agora ambiente? Tá 0. Então bem mesmo, viu? É referencial a 30 graus, tá? Então, ó, delta θ será igual a 100 graus, tá? Galera, agora a gente vai tentar desvendar esse mistério, né? Foi aquecido, o ponteiro voltou para o seu estado de origem e tudo bacana. Aí, o que é que a gente vai precisar agora entender? A gente vai tentar agora entender na prática, né? Usando a cabecinha que vocês tanto pensam aí, que essa cabecinha de vocês, eu acho que eu vou botar um termômetro daqui a pouco para ver a que temperatura tá certo? E vocês vão tentar calcular qual foi o coeficiente. Agora, para isso, eu quero que vocês se juntem 3 em 3, tá? Do jeito que tá aí, tá? É um vizinho do outro, porém com uma atenção maior. Aí, qual o coeficiente linear do alumínio, já que é o que a gente está trabalhando? Seria 25 vezes 10 elevado a menos 6. Foi mais rápido que ligeiro, né? Tá certo. Tá muito bom. Vocês estão nota 10, tá certo? Estão de parabéns. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. O coeficiente é quem? 0,25 ou 25? 25. O coeficiente ali é quem? É alfa. Alfa, cadê o cara? Não tem, né? Então a gente vai ter que colocar alfa, que é o coeficiente, é igual a 25 vezes 10 elevado a menos 6. Então agora vocês têm a chave, não é? E o ponto de partida para desvendar esse mistério. Qual foi o valor, não é? Milimetricamente falando, que aumentou aqui, quando esse corpo foi aquecido. E aí, vamos lá? Vou dar aí pouco tempo e quero resultados, viu? Essa elaboração da hipótese é muito importante também. A questão do aprender a pesquisar, procurar informação correta, informação científica correta na internet. Muitas vezes eles procuram em buscadores na internet e encontram muitas informações, muitas vezes desencontradas. Então, é importante eles aprenderem também a buscar essa informação e sintetizar, né? A capacidade de síntese do que eles leram para que realmente transforme essa profusão de informações que estão na internet em informações úteis para o estudante. E aí, galera, todo mundo já definiu aí? Show de bola. Eu vou fazer perguntas aos grupos, né?
expor o resultado, ninguém me responde nada agora, que vai ser de forma ordeira, tá certo? E a gente vai ver se vocês realmente bateram um com os outros aí dentro do resultado de vocês, tá? É muito comum que se o resultado ele passou demais ou diminuiu consideravelmente, fica tranquilo que a gente vai aí, tá? A gente se reúne para tentar ver aonde é que você se equivocou. É super normal, isso já aconteceu comigo e não é diferente com vocês, tá certo? Esse primeiro grupo aqui. Bem, professor, a gente fez a forma, a gente aplicou a forma, usamos os valores e através dos campos matemáticos e notação científica chegamos a minha estratégia para o desafio de hoje. Eu utilizei um processo envolvendo a matemática, claro, porque tem essa questão aí da interdisciplinaridade entre as duas matérias. Eu peguei os elementos e então a partir daí eu comecei a associar um deles a cada seus valores e comecei a usar a matemática simples naquele ponto. As questões de multiplicação, notação científica e no final eu fiz a conversão, né, entre os valores para poder então dar o resultado que foi da questão aplicada. Ele usou o quê? A ordem de grandeza, né? Ele saiu do metro, partiu para o centímetro. Como ainda é um valor muito pequeno, é preciso se trabalhar com quem? Com 1 milímetro, não é? Porque senão ficaria algo muito estranho, tá? Para uma coisa tão pequena, tão pouca. Essa galera aqui. Aqui primeiro nós começamos colocando os valores correspondentes aqui. O θ1, θ2, que é o final inicial, o comprimento inicial e o coeficiente. Logo depois, nós substituímos os valores na fórmula e multiplicamos todos eles. Logo em seguida, fizemos a conversão das unidades de medida para... O desafio da aula de física de hoje foi justamente calcular o coeficiente de dilatação de um sólido. Foi lá, prestou bem atenção na aula, pegamos todos os dados que o professor nos passou e daí então ele deu a fórmula para a gente calcular, descobrimos os valores e aplicamos. E descobrimos um valor. E foi muito interessante, assim, eu gostei muito porque envolveu, né, teve essa participação num raciocínio lógico do aluno, melhorou, ajudou para desenvolver. Eu sistematizo tudo isso através de planejamento, né? A gente planeja muito antes de poder resolver. A gente recebe a problemática, a gente pensa no que a gente vai fazer, faz esquematização, né? Como se fosse um mapa de conceito grande. Então a gente articula tudo, procura na nossa mente uma solução, esquematiza no papel, faz bastante coisa, né? Então é importante a problemática, muitas das vezes, porque a gente sempre acaba encontrando uma solução que pode ajudar tanto a gente como principalmente a sociedade, o cotidiano e tal. Assim como os demais, a gente usou a fórmula e substituiu. A gente organizou esse mesmo modo aqui, bem bonitinho para não se perder também. Foi complicado, porque eu não sabia bem direito como é que era, mas deu para desenrolar porque os meninos já sabiam mais do que eu, aí deu para entender mais um pouquinho. Mas como o professor tinha falado, tinha explicado qual era a variação de temperatura, os símbolos tudo direitinho, aí fez uma escalazinha bem bonitinha lá, aí deu pra gente entender. O que eu aprendi na aula de hoje foi a questão da dilatação térmica, né? O processo, as variações de temperatura, como pode ser aplicado. E é justamente essas aplicações que estão envolvidas no dia a dia. É normal que a gente vê muitas situações que envolvam, né, essas matérias, esse assunto. Então é importante que a gente saiba conhecer para que a gente consiga sempre resolver uma problemática. Eu trabalho a autonomia dos alunos de forma muito solidária, né? É essa imagem que nós tentamos assim passar um para o outro. Porque tem aluno que é aquilo que a gente sempre comenta, não gosta de matemática, não gosta de física, não gosta de química. E a gente tenta interagir com aqueles alunos que já têm uma certa autonomia, que já chegam aqui ansiosos, né, de tentar descobrir algo, a despertar a curiosidade daqueles que sequer imaginavam que a física, por exemplo, iria propor isso para eles. Então, tem sido muito comum esse repertório, digamos assim, com esse alunado, e eles realmente estão correspondendo, né? E estão, ao mesmo tempo, nos dando resposta que eu achava que isso iria acontecer a longo prazo, mas, na verdade, em tão pouco tempo, o tempo que eu estou nessa escola, eu tenho visto algo de maravilhoso acontecer aqui. Vamos tentar ver na risca se realmente corresponde ao que vocês trabalharam. Como o professor acabou de explicar, aqui tem o quê? A fórmula da dilatação linear, que é qual? ΔL igual a L inicial vezes alfa vezes variação da temperatura. Bem, pessoal, a temperatura ela é muito relacionável ao tamanho
a minha variação, certo? A temperatura ela sempre está relacionada ao tamanho da barra que ela vai sofrer. Enfim, se eu quero descobrir minha variação linear, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu destacaria o convite do professor para que alguns alunos participem dos experimentos, isso é muito importante. Né? Não vamos fazer um experimento só demonstrativo. Então, tem uma diferença muito importante entre demonstrar e realizar o experimento. Ele realizou um experimento mais sofisticado, onde teve que fazer uma medida, os alunos tiveram que calcular quanto houve de dilatação e eles conseguiram ver a dilatação aproximada do cálculo no real. Então, os alunos participaram, eles viram a importância dos EPIs, por exemplo. Isso foi um aspecto que eu achei interessante na aula do professor Hudson. A gente viu à risca que houve realmente um acréscimo na sua dilatação e nos prova que o que vocês acabaram de fazer hoje foi essa realização aí, tá? Vocês estão de parabéns, tá certo? Eu só vou, já pode sentar, eu vou mostrar a vocês aqui só pra gente tirar uma dúvida que eu fiquei pensando comigo, rapaz, eu não dormi, você acredita? Eu queria tirar uma dúvida sobre isso aqui, ó. Isso aqui é uma balança, né? Ela tá, vamos dizer, não tá 100% equilibrada, né? Até porque é uma balança que foi feita de forma bem manual, tá? Tá bem arcaica, porém, ela na sua forma, ela gerou um determinado equilíbrio. Aí eu fiquei pensando comigo, se eu aquecer de tudo que a gente viu agora aqui, nesse tempo, nesse período, se eu aquecer um desses lados, um deles, o que é que vai acontecer? Se eu começar a aquecer isso aqui, ó. Eu não vou aquecer agora, não quero aquecer, mas eu vou tentar fazer essa pergunta para vocês. Eu vou aquecer, jogar uma chama aqui de 100, 120, 130 graus. Vou passar aqui mais ou menos 1 minuto, 2 minutos estourando. O que é que você acha que vai acontecer com essa balança? Referente a sua pergunta, ao sobrepor essa barra a uma alta temperatura, ela vai entortar por conta da massa que está alta na garrafa e também por conta de forças atuantes, forças gravitacionais atuantes na garrafa, no caso força peso que puxa ela para baixo. Então isso faz com que a barra venha a se distorcer por conta da alta massa em relação à resistência que a barra de alumínio tem e também por conta da força, peso, que puxa ela para baixo. Isso, tranquilo. É importante lembrar essa questão do peso que você falou, que ele também pode trazer algumas mudanças, né? Essa questão vem a respeito da deformidade do corpo, né? Então aqui ele realmente está um pouquinho mais pesado, né? Acredito que se fosse um corpo com uma dimensão menor, a tendência é que quando isso estiver aquecido, que é o que você falou, ele vai expandir, que foi o que a gente viu. Então tende a esse corpo aqui empurrar a massa que está aqui concentrada, empurrar para frente, não é isso? Então, no instante que ele empurra a massa, o que é que acontece? Haverá um desequilíbrio, não é? Na balança. Quando ocorrer esse desequilíbrio, é tendencioso que um lado desça e outro suba, até ela esfriar. Quando ela esfriar, o que é que acontece? Ela tende a voltar para o seu estado de origem. Então, é visível por duas formas, né? A gente visualiza da forma comum, que é essa aqui, a balança está equilibrada, e pela temperatura. A partir do momento que você aquece, ela vai estender e essa quantidade de massa que aqui está vai se elevar. Quando ela se eleva, ela tende a ganhar espaço, né? E a partir do momento, um lado ficará maior que o outro, digamos assim, né? Tá certo? Licença, professor. E o interessante é que vai estar a mesma massa, certo? Nos dois polos, vai estar a mesma massa. Isso. Só que a geometria de por uma estar mais dilatada do que a outra, por ela ter mais alcance espacial do que outra, ela tende a inclinar, a pesar mais. Show de bola. Outro caso também, né? Nesse caso aí ele está desequilibrado. Mas se a gente aquecesse o outro lado, ele poderia ficar em equilíbrio uma certa hora? Boa pergunta. Está levemente desequilibrado. Tem alguns centímetros aqui de distância do outro em relação ao equilíbrio. Se aquecemos aqui
será que ela chegaria ao seu nivelamento real, chegaria ao seu tamanho correto? Eu acho que não ia ficar exato dependendo da temperatura, porque a gente não tem um controle fixo de quanta temperatura a gente vai aplicar, então ele poderia ou ficar menos ou mais. Mas iria sofrer Isso, é isso que a gente precisa saber. Professor, tudo isso se aplica com outros elementos, tipo, como eu já vi em caso de pontes, o espaçamento, pista de ciclismo, os fios de energia elétrica, se aplica com outros elementos, esse conceito que o senhor deu para a gente hoje? Sim, com certeza. Inclusive, você vai levar isso para casa, esse pensamento, você vai levar essa forma que você aprendeu hoje e vai compreender que não é só por um pedaço de ferro, de metal mais especificamente, que você viu a dilatação térmica dos sólidos. Porém, onde você andar, você vai ver dilatação térmica. É possível utilizar as mesmas estratégias não só para o itinerário formativo de ciências da natureza. Se você percebe lá no documento formal, a investigação científica, ela está no documento como uma linha, como um eixo estruturante, mas que ele permeia, que ele faz interface, que ele conecta todos os 5 itinerários. Então, quando a gente fala em metodologia científica, a questão das hipóteses, do problema, a questão do uso de estratégias para a resolução de problemas, por exemplo, várias escolas estão utilizando design thinking e outras estratégias. Isso pode ser utilizado, né, essa estratégia, em todos os 5 itinerários. Então, se o professor trabalha na área de ciências humanas, né, na área de linguagem, na área de matemática, na área de ciências sociais aplicadas, em qualquer desses itinerários, ele pode sim utilizar estratégias semelhantes. Eu fico grato em saber que você está conciliando, não é, aquilo que você vivencia no nosso mundo científico e no mundo real, né, o nosso mundo do dia a dia, do cotidiano, ele faz nos lembrar muita coisa sobre o que a gente viu hoje. Isso aqui é o ponto de partida para a gente fazer qualquer tipo de experimento. Foi a partir daí que eu tive essa ideia de poder contribuir para vocês, né, e com vocês esse tipo de experimento. Vocês podem também fazer uso, tá, desse material aqui. Parece ser bem arcaico, porém tem uma funcionalidade muito grande. Quem quiser vir, dar uma analisada aí no maçarico, ligar, ver de pertinho ocorrer esse fenômeno, né, do movimento das partículas sobre esse corpo sólido aqui, tá? E vocês podem vir, tá certo? E dar uma olhadinha com carinho, tá certo? E com cuidado também, que é importante que vocês tenham essa atenção. Eu me sinto um pesquisador, um entusiasta, né? E eu tenho me cobrado todo santo dia sobre essa forma de tentar passar o que eu sei para os alunos. E ao mesmo tempo eu sou correspondido, né? Como se fosse um amor, que a gente envia a informação e esse mesmo amor, ele lá na frente, ele vai nos corresponder. Inclusive eu tenho aqui já alunos que estão tentando, já conversam comigo, e estão tentando ser professores. Isso para mim é um presente, né? Eu acho que a maior dádiva que um professor tem, o maior presente que ele pode ganhar é esse aí. Eu sou abordado quase que todo santo dia pelos alunos, mas pela questão da curiosidade, né? A curiosidade tem despertado tanto nele quanto em mim, né? Eu sou obrigado a procurar saber mais profundamente por que acontece tal fenômeno e eu tenho que me propor a criar mecanismos, criar práticas diferentes no dia a dia para tentar levá-los a raciocinar melhor, digamos assim, né? E isso tem feito os alunos desenvolver práticas que até eu me surpreendo. É maravilhoso, né? E vocês podem ficar à vontade, tá? Encerro minha aula com a presença de vocês aqui na frente, parceiro. E o mais importante disso é saber que lá na frente outros profissionais, seja ele professor, engenheiro, médico, passaram por mim. E eu tenho a minha contribuição nisso aí, né? Eu sei que essa garotada que aí está, que tem muito a oferecer, vai nos representar muito bem lá fora.